Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo 24, versículos de número 11, 12, 13 e 14. Do versículo 11 ao 14. Jesus Cristo está falando sobre o sermão profético e o princípio das dores. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Glórias a Deus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, porque tu és maravilhoso, tu és fiel, não há outro além de ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, a nossa fortaleza, tu és a nossa arma de guerra. Senhor, sem ti nada somos, sem ti, ó Deus, nada podemos fazer, mas contigo, Senhor, podemos todas as coisas, pois é o Senhor que nos levanta, nos sustenta, nos fortalece. Paizinho amado, Paizinho querido, eu quero te pedir, Senhor, pelo teu povo, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa igreja, Senhor, abençoa, Senhor, abundantemente, abençoa, Senhor, os teus servos, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Santo e meio Espírito Santo de Deus, nós já te agradecemos por tudo que tens feito, mas ainda nós te pedimos, fala aos nossos corações nesta noite, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir cada vez mais a tua voz. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a vida deste pregador, Senhor, nas tuas mãos e usa como teu instrumento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode se assentar os irmãos, em nome de Jesus. Amados, nesse momento, quando Jesus saíra do templo, Jesus lançou uma profecia dizendo que ali não ficaria pedra sobre pedra. Quando Jesus lança esta profecia, os discípulos, em um momento oportuno, vão fazer 3 perguntas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao seu mestre. Quais foram estas perguntas? Está no versículo de número 3. Eles dizem: Senhor, nos dizem que sinal, aleluia, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, irmãos, vai responder essas 3 perguntas. A respeito do fim do mundo, o homem, irmãos, sempre teve interesse de procurar saber. Muitos, infelizmente, não acreditam. Muitos, quando você prega e anuncia que Jesus Cristo voltará, que esse mundo terá fim, que a nossa vida não é nesta terra, mas numa terra boa e maravilhosa, que o Senhor nosso Deus nos prometeu, que é nos céus, muitos acabam zombando e dizendo assim: não, quem acaba somos nós, quem morre é o ser humano, o mundo continua. Mas acontece, irmãos, que quem falou foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Esta palavra, irmãos, ela é inerrante. Isso significa dizer que ela não erra, ela não possui nenhum erro, aleluia, porque se ela possuir um erro, ela deixa de ser a palavra de Deus, e ela perde a total credibilidade. Mas se esta palavra é inerrante, se essa palavra é infalível, ou seja, ela não falha, ela é fiel e verdadeira, tudo quanto está escrito nesta palavra aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Se Jesus Cristo disse que Ele iria voltar, Ele vai voltar. Se a palavra do Senhor nos diz que haverá um fim, haverá um fim, porque esta palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo nos diz em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Então, irmãos, quer o mundo acredite ou não, quer as pessoas acreditem ou não, esta era terá um fim. Jesus Cristo vai voltará para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja. Meu irmão, e quem é a sua igreja? Sua igreja, irmãos, somos nós que fazemos a vontade de Deus, somos nós que aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É todo aquele que desceu as águas, que nasceu de novo, que participa do corpo e do sangue do Cordeiro, que tem participação no reino de Deus. Então, esta é a igreja do Senhor. Aqueles que invocarem ao Senhor será salvo. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aleluia. Basta invocar, independente da situação em que o ser humano se encontra, ainda que ele seja o mais vil e miserável pecador, quando ele corre para os braços do Pai, quando ele realmente pede socorro a Deus, dizendo ele: Senhor, eu já não aguento mais essa vida, Senhor, eu já não aguento mais essa situação que eu estou vivenciando, muda a minha vida, muda a minha história. E quando ele começa a invocar a Deus, Deus dos altos céus, meus irmãos, Ele escuta o clamor do homem, Ele escuta o clamor daquela mulher, e Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Porque a palavra do Senhor nos diz em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Se as mãos dele não estão encolhidas e os ouvidos dele não estão agravados, como é que as mãos e os ouvidos de Deus estão? Elas estão estendidas. A mão de Deus ainda está estendida para todas aquelas pessoas que pedem socorro a Deus, para levantar, para mudar a história. Porque Deus, irmãos, tem todo o poder em suas mãos para transformar vidas, para mudar a história, independente de como sua vida se encontra. Faça uma retrospectiva do que você já passou, do que você já vivenciou. Foi louvado o hino que diz: nem era para você estar aqui, mas Deus te trouxe aqui. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quando o ser humano ele é falho, Deus não falha com o ser humano, Deus não erra com o ser humano, Deus não se afasta com o ser humano, mas é o ser humano que se afasta de Deus, se afasta por conta do pecado. Mas nós temos uma parábola na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, que vai nos contar que quando o filho, uma vez estava na casa do pai, comia na mesa do pai, tinha autoridade na casa do pai, mas o mundo lhe encantou, e ele se desviou e se afastou da presença de seu pai, se afastou da casa de Deus, e foi para o mundo. E lá no mundo, irmãos, ele sofreu e padeceu. O mundo, irmãos, não é para nós. O mundo, irmãos, vai passar. A concupiscência do mundo vai passar. E pelos sinais, tudo nos mostra que isso está próximo de acontecer. E quando aquele menino que tinha tudo, e agora começa a perder tudo o que o seu pai havia lhe dado, se afundou no lamaçal do pecado. Aqueles que dizem que são amigos, amigos entre aspas, amigo quando tudo vai bem, amigo quando tudo está bem, mas quando tudo passa, quando você realmente está passando por uma dificuldade, por uma luta, os amigos também desaparecem, juntamente com tudo aquilo que você um dia construiu. Eles vão embora, e aí só resta quem? Só resta o Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é o nosso melhor amigo, mesmo nas horas incertas. O Senhor, irmãos, não desiste do ser humano. O Senhor, irmãos, Ele fica na expectativa. O pai estava aguardando e esperando o filho, mas era necessário o filho tomar uma posição, e ele tomou. Quais foram a posição que o filho tomou? Primeiro, ele reconheceu, e a segunda, ele tomou uma ação: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa. E ele volta e o pai recebe, e o pai abraça, ele restitui
a autoridade de filho. Quantas pessoas, irmãos, se encontram nesse momento afastadas, desviados dos caminhos do Senhor? Pessoas que eram uma bênção, pessoas que pregavam o Evangelho, pessoas que ajudavam na obra, pessoas, irmãos, que se dedicavam na obra de Deus, até mesmo tinham dons, mas aí se encantaram com o mundo e se afastaram do Senhor. Quantas vidas ainda precisando, nesses últimos dias, ouvir a palavra do Senhor, vivenciar, ver testemunhos na vida de nós cristãos, porque estas vidas precisam ter urgentemente um encontro com Deus, antes que seja tarde demais. Estamos vivenciando, irmãos, segundo a palavra de Deus, os últimos dias da igreja na terra. O Espírito Santo, ele trabalha a todo momento, a todo instante. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não dorme, não dormitará, nem descansará no guarda de Israel. Deus não dorme, o Espírito Santo não dorme, eles estão trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando nesse momento, convencendo o pecador do juízo, do pecado e da justiça. O Senhor está trabalhando, preparando a sua igreja para o momento mais aguardado da igreja. Você sabe qual é? O arrebatamento. Muitos já não falam mais sobre a vinda de Jesus, muitos já não falam mais sobre a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos, até mesmo que se denominam cristãos, crentes em Jesus, já não acreditam mais na volta de Cristo. Muitos, infelizmente, já não têm mais interesse que Jesus Cristo venha voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque, irmãos, está preso a esta terra. Ele se prendeu às coisas do mundo. E sobre as coisas do mundo, o Senhor Jesus Cristo nos conta uma parábola. Um homem pediu para que o Senhor viesse intervir nos negócios de direito, de sucessão que estava acontecendo entre ele e seus irmãos. E ele vai até Jesus e diz: Senhor, diz para o meu irmão dividir os bens. E Jesus: olha, eu não vim para isso não, eu vim para algo muito maior. Deixa eu te contar uma parábola. Havia um homem muito rico, muito poderoso, e ele tinha tudo. Ele tinha terras, animais, gados, tudo que você possa imaginar. Ele tinha tudo em abastança. Mas em um certo momento da sua vida ele diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir um celeiro muito maior, vou duplicar, triplicar tudo aquilo que eu tenho, e depois eu vou dizer para minha alma: alma, come, bebe, descansa e folga, porque agora eu tenho em abastança. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, como uma forma de alerta, Jesus Cristo vai dizer para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens a oferecer e para quem é? Veja, irmãos, não é errado você produzir, você trabalhar, você construir, você ter uma condição financeira. Isso é bênção de Deus. Você ser próspero financeiramente falando é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Com a questão financeira você realmente se alimenta bem, você se veste bem, você paga ali as coisas para o seu filho, para a sua família. Eu não estou dizendo aqui que é pecado. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É se prender àquilo, é desejar mais aquilo do que qualquer coisa. Aquele homem, irmãos, estava preso com as coisas desta terra, e Jesus Cristo disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que Jesus Cristo estava dizendo? Você se preparou tanto para essas coisas da terra, você se preparou tanto para esta vida, e para após a morte, o que você se preparou? O que você fez na obra de Deus? O que você fez para o Senhor enquanto você tinha vida? Quais foram as tuas obras aqui na terra? O apóstolo Paulo fala de 6 obras, mas apenas 3 irão subir: as obras de ouro, aleluia, de pedras preciosas e as de prata. Estas obras, irmãos, são tudo aquilo que você fez
com amor. Tudo aquilo que você se envolveu na obra de Deus, tudo aquilo que você faz na obra de Deus não é vão. Tudo aquilo que você se levanta para fazer na obra de Deus, irmãos, Deus está vendo, Deus está contemplando. Não faça isso para ser visto por ninguém. Não faça nada na obra de Deus para ser aplaudido pelas pessoas, porque quando você faz para ser aplaudido pelas pessoas, você já recebeu o seu galardão, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você faz para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você faz de todo o coração para Deus, Ele está vendo, Ele está contemplando, e no momento certo Ele vai te honrar. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, aleluia, sedes firmes. Ele está dando conselho, fica firme, não deixa a tribulação, as adversidades, nada e nem ninguém te tirar da presença do Senhor. Às vezes um aborrecimento, às vezes porque um irmão pisa no pé de outro, ou fala alguma coisa, a pessoa ela fica tão desanimada, que diz: eu vou sair da presença do Senhor. E o que foi que o Senhor fez contigo? E o que o Senhor fez com aquela pessoa? O Senhor amou ele como ninguém, irmãos, poderia amar. O Senhor deu a vida por ele, mas infelizmente muitos acabam perdendo o foco e saindo. Então a palavra de Deus ao teu coração nesta noite é: sedes firmes, sedes constantes. Constantes, irmãos, significa dizer: você fez hoje para o Senhor, você trabalhou hoje para o Senhor, trabalhe amanhã, faça amanhã de novo, depois da manhã também. Tem gente que começa uma maravilha, tem pessoas que começam uma bênção de Deus, está vivenciando o primeiro amor, mas o tempo passa, e ao passar do tempo, muitos acabam se esfriando, muitos acabam se deixando levar, aleluia, por este mundo. E a palavra do Senhor nos manda ser constantes. A palavra do Senhor nesta noite fala: continua firme, continua servindo a Deus, não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque nós estamos vivenciando, irmãos, os últimos dias da igreja na terra. A palavra do Senhor continua falando: sempre abundante, sempre produzindo, faça sempre mais, faça mais hoje do que você fez ontem, e amanhã faça mais ainda, em nome de Jesus, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, irmãos, quem vai te recompensar é Deus. Quem vai te recompensar é Deus. Então faça para Deus, faça para o Senhor, aleluia, porque nós não sabemos, irmãos, o dia e a hora que o Senhor virá. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor irá nos recolher. Muitos acabam tendo uma concepção errada e pensando assim: eu tenho uma vida inteira pela frente. Ainda me recordo, irmãos, no ano de 2019, na virada do ano para 2020, quantas pessoas não fizeram planos, quantas pessoas, irmãos, não tinham ali o desejo e o plano, talvez já na ponta do lápis, ali no papel escrito: esse ano eu vou comprar minha casa própria, este ano realmente vou noivar, vou casar, esse ano vou dar início a uma faculdade. E o que o mundo não esperava, irmãos, o que as pessoas não esperavam, aconteceu. Veio uma pandemia, aonde muitas pessoas perderam o emprego, aonde muitas vidas, irmãos, começaram a ter fortes crises de ansiedade, de medo, de desespero, aonde muitas pessoas foram acometidas com o vírus, acabaram perdendo as suas vidas. Pessoas, irmãos, que planejavam muitas coisas, acabou velando o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes, e tudo aquilo que havia planejado, tudo aquilo que havia arquitetado, os planos mudaram. Não está na ponta do lápis, não está nos planos de ninguém. Vinha uma pandemia, vinha a morte, não se encontra nos planos de ninguém. E o que vai se encontrar nos planos de alguém? Só coisas boas. Mas Tiago, nosso irmão Tiago, escreve em sua carta dizendo: ei, quando fores fazer alguma coisa, quando fores planejar alguma coisa, em vez de vocês dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, diga: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir,
nós vamos fazer isso ou aquilo. A qualquer momento, irmãos, pode acontecer algo nessa terra. A palavra do Senhor vai nos falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, 14, 15 até o 18, que a ordem será dada, a trombeta irá tocar, porque o Senhor autorizará o seu anjo. E assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, um giro de 360 graus sobre toda essa terra, aonde houver um cristão, aonde houver alguém que morreu em Cristo, e os que morreram em Cristo ao toque da trombeta ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, para encontrarmos com o Senhor. Mas nesta terra, irmãos, começará um caos, começará a acontecer coisas terríveis. Irmãos, tribulação sempre tivemos, e é verdade. O Senhor Jesus nos fala em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, irmãos, que no mundo nós vamos passar por tribulação, por luta, por aflição, mas Ele também diz que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas esse momento, depois da volta de Jesus, irmãos, acontecerá coisas terríveis, em que a humanidade nunca sonhou que iria acontecer. O anticristo irá se levantar, irmãos, se assentará no trono de Deus como se fosse Deus. Haverá uma abominação, conhecida no versículo 15 de Mateus 24, como a abominação da desolação, que já foi predita por Daniel, e ele abre parênteses e fecha dizendo: quem ler que entenda. Aleluia. Irmãos, o mundo vai virar um caos quando o Senhor levar a sua igreja. O arrebatamento vai acontecer, a vinda do Senhor vai acontecer, mas antes da vinda do Senhor, todos os sinais que foram profetizados estão acontecendo. O Senhor, Ele diz, versículo 4, e respondendo disse-lhe: acautelai-vos. Ei, não te preocupa com isso não, se preocupa em fazer a minha vontade, se preocupa em andar na minha presença, se preocupa realmente em ler a minha palavra, em orar, em buscar, porque quem busca encontra, quem bate a porta se abre, quem pede recebe. Aleluia. E o grito de Isaías, irmãos, continua a ser ouvido por todos nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque chegará um tempo. Hoje em dia as portas da igreja estão abertas, aleluia. Hoje os cristãos, irmãos, podem entrar nas igrejas, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Se as pessoas no mundo soubessem o que está para acontecer, não haveria uma cadeira vazia. Se o mundo, irmão, soubesse o que está por vir, se preparariam para buscar o Senhor. A Bíblia diz, irmão, se o homem, se o pai de família soubesse que um ladrão viesse assaltar a sua residência, ele iria se preparar para que a sua residência não fosse assaltada. Assim será a vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que Ele vai voltar. É quando menos as pessoas estão pensando, é quando as pessoas estiverem desapercebidas, e o Senhor irá voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar os seus. E a profecia nos diz: assim como foram nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, era um dia normal, eram dias normais sobre a face da terra, até o dia em que Noé entrou na arca, e o Senhor selou a porta, fechou a porta. Quando a igreja, irmãos, for arrebatada, quando a igreja sair desta terra, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o começo do fim, desde o começo do princípio até o fim. Aleluia. Vai haver grandes coisas, assim como foram nos dias de Noé, também haverá
de ser na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o mundo vai estar desapercebido. O mundo, irmãos, está vendo todas as coisas acontecendo. A igreja está pregando. As pessoas estão indo e dizendo: olha, Jesus está voltando. Mas hoje em dia, muitos não estão dando credibilidade à palavra de Deus. Olha, Jesus Cristo está voltando. Ele não vai voltar agora não. Há quanto tempo se prega dizendo que Jesus vai voltar e até agora não voltou? Não, não vai voltar agora não. Irmãos, Jesus pode voltar hoje. E Jesus já tem voltado para muitos. E muitos estão desapercebidos. Como assim? A Bíblia nos ensina que a morte segue-se o juízo. A partir da morte, irmãos, segue-se o juízo para aquela pessoa. Às vezes o ser humano pensa que vai ter oportunidade. Não, na última hora eu faço como aquele ladrão. Como? Se arrepender e falar com o Senhor. E se não der tempo? E se for um ataque fulminante? E se a morte vier rapidamente? E aí, como vai ser? Nós devemos, irmãos, estarmos preparados. Estarmos preparados para o arrebatamento. Se você ainda não se encontra preparado, começa a se preparar. Se você precisa se reconciliar, se reconcilie o mais rápido possível. Não, eu tenho muitas pendências, eu vou deixar para amanhã. Não, faça isso hoje. Se tem alguma coisa que você precisa mudar, mude hoje. Não precisa ninguém chegar para você e disser, e falar o que você precisa mudar. O Espírito Santo já está tocando no teu coração e falando contigo o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Então faça o que diz o Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, mas faça o que o Senhor manda. Esteja preparado. Seja como aquelas 5 virgens prudentes que guardaram o azeite. O azeite, irmão, simboliza o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Quantas pessoas perderam o desejo e a vontade de ler a Bíblia, o desejo de vir à casa do Senhor, ou não, ou estou mentindo? Quantas pessoas pregavam, quantas pessoas, irmãos, anunciavam, era uma bênção, mas hoje não tem mais vontade de buscar a Deus, se afastaram do Senhor, se esfriaram para se cumprir o que diz a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Não deixa o primeiro amor se esfriar no teu coração, não deixa a vontade de fazer a obra esfriar o teu coração. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Sabe por que muitas pessoas têm se esfriado? Sabe por que muitas pessoas têm saído da presença do Senhor? Sabe por que muitas pessoas têm deixado de buscar a Deus? É porque olham para o homem, perderam o foco, perderam a visão. O nosso foco não deve estar nas pessoas. O homem é falho, o homem ele é falho, mas Deus não. Quando o ser humano está olhando para Deus, nada pode lhe afundar. Quando o ser humano está com seus olhos para Deus, nada pode lhe deter. Quando o ser humano está olhando para Deus, nada pode lhe paralisar. Ele continua, mesmo com as circunstâncias adversas, mesmo com os gigantes se levantando, contra a tempestade, ele não para. O inimigo ele se levanta, mas ele não para. Por quê? Porque ele está olhando para Jesus. E é assim que a igreja deve, irmãos, estar fazendo, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ah, mas o fulano ele disse isso, o menino disse aquilo, você viu o que foi que o obreiro fez, você viu o que foi que a irmã fez? Ei, não, no lugar de apontar, no lugar de criticar, está na hora de orarmos por estas pessoas, está na hora de clamarmos a Deus por essas pessoas. Deus converte fulano, Deus muda a vida dele, muda a vida dela. Deus que ele venha encontrar o caminho da salvação, não deixa ele ficar no mundo não. Aleluia. A maior virtude, a maior evidência daquela pessoa que é salva, é quando ele quer ver a salvação de outras vidas. É quando ele imagina, irmãos, que Jesus está voltando e que vidas vão ficar nessa terra. Não sejamos egoístas, sabendo que nós
vamos para um lugar que Cristo Jesus preparou. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar moradas, eu vou preparar casas, e quando eu preparar, eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, porque aonde estiver, eu quero que vocês também estejam. Então nós também desejamos para outras vidas, para outras pessoas a salvação. E o que nós temos feito? A palavra do Senhor, irmão, nos manda ir e pregar e ganharmos almas para o Senhor. Provérbios vai dizer: quem ganha alma sábio é. É uma missão que foi dada por próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda povo, a toda criatura. Eu não vou pregar para essa pessoa, que essa pessoa é macumbeira, ela é da Umbanda, ela é da Quimbanda, ela é do Candomblé. Eu não vou pregar para ele que ele é espírita, eu não vou pregar para ele porque ele é católico, eu não vou pregar para ele porque ele é ateu, ele não acredita, eu vou pregar para ele porque ele é testemunha. Independente da religião que as pessoas se encontram, independente do credo, nós devemos fazer a nossa parte, pregar a palavra e pedir para o Espírito Santo transformar eles, e eles, irmãos, serem salvos por intermédio de Cristo Jesus. Nós não podemos salvar ninguém, nós não podemos levar ninguém. A Bíblia vai nos dizer que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão na cama, um será levado e o outro deixado. O que isso significa? Que o marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido, o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o amigo não pode salvar o outro, e assim vice-versa. Quem salva é Jesus, mas nós pregamos o Evangelho, nós levamos esta palavra a todas as pessoas e pedimos para que elas venham se preparar. O Espírito Santo prepara a igreja para o arrebatamento, mas o mundo está preparando para receber o anticristo. Estamos vivenciando os últimos dias. Por que, pregador, você diz isso? Pela palavra de Deus. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, lendo as escrituras, ele entendeu pela leitura que o final do cativeiro já tinha acontecido, porque ele leu o profeta Jeremias, e ele entendeu que o fim do cativeiro era chegado, porque estava lendo as escrituras. E a palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer, ela não diz o dia e a hora, porque o Senhor vai dizer: ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Ninguém sabe, mas os sinais nos mostram quando eles estarão perto de acontecer. Aleluia. Noé, irmãos, ele construiu uma grande arca, e quando ele estava construindo, até então não tinha chovido, não tinha caído chuva sobre a terra. Ainda não havia caído chuva sobre a terra, havia caído orvalho, mas chuva ainda não. E o povo zombava, e o povo brincava: está construindo isso aí para quê, Moisés? Noé, por que tu está construindo tudo isso? E ele, irmãos, construía e anunciava o dilúvio. Nós estamos vivendo e pregando às pessoas que Jesus está voltando, e a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja, e ele vai dizer: acautelados que ninguém vos engane. Não deixa ninguém te enganar. Como é que eu não deixo ninguém me enganar? Estuda a palavra. Irmão, eu estudo a palavra e não compreendo. Você viu aqui no rodízio, aqui se tem escola bíblica dominical, aqui você tira suas dúvidas, e você escutou o horário de 8 às 10 todo domingo. Pastor, mas só tem a escola dominical? Não, tem um culto de doutrina, um culto de ensinamento da palavra de Deus. Então, irmãos, palavra não falta, culto realmente se tem, adoração, louvor, oração. Então nós devemos buscar. Busque ao Senhor a todo momento e a todo instante. Ensine os seus filhos também a buscar a Deus. Traga os seus filhos, traga a sua família para buscar o Senhor. Deseja a salvação de toda a tua casa.
Faça como Paulo disse àquele carcereiro: como faço eu para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ei, pela tua perseverança, pela tua insistência, pelo teu clamor, pela tua campanha, Deus vai ouvir, vai salvar os teus. Aleluia. Por aquela pessoa que ficou na tua casa, por aquela pessoa que você vem orando, buscando, eles vão voltar. Se eles estão entregues nas mãos do Senhor, irmãos, confia nele. Aleluia. Porque o Senhor irá resgatar eles. Noé entrou na arca, mas ele não entrou sozinho. A família dele entrou. Entrou ele, a esposa dele, os 3 filhos deles e as noras dele entraram naquela arca. Assim como nós, a igreja, você entrará no reino dos céus. Creia que a sua família também irá entrar, mesmo que as circunstâncias digam não tem condição. Ele está numa situação terrível, ele está na sarjeta, ele está no fundo do poço, ele está no lamaçal, todo mundo está apontando, todo mundo está dizendo as coisas, mas se Deus falou, irmãos, que vai fazer, ele vai fazer. Deus pode mudar a situação, Deus pode dar uma reviravolta na vida, porque nós cremos no nosso Deus. Se nós não crêssemos, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Mas se nós cremos em Deus, é por isso que nós estamos aqui esta noite. Jesus, ele vai contar e vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos irmãos se levantam? Você pode contemplar nas redes sociais, nas televisões, nas mídias, as pessoas dizendo que é Cristo, que Cristo é uma mulher, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo. E muitas pessoas têm se levantado desde quando Jesus Cristo, irmãos, anunciou que ele iria voltar. Muitas pessoas têm anunciado: ei, não deixa ninguém te enganar, não deixa. Olha o que a palavra diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Às vezes o ser humano deixa de buscar a Deus aonde ele se encontra, para ir para um canto, para ir para outro. Ei, Deus está falando ali, Deus está falando acolá. Vamos ali, ali tem uma mulher ungida, ali tem um homem ungido, ali Deus está falando, ali Deus está fazendo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Fica, permanece aonde você está. Aleluia. Porque da mesma forma que Deus usa um, ele pode usar outro, ele pode fazer, irmãos. Deus tem falado nesses últimos dias através da sua palavra, através da sua palavra. Muitos vivem correndo atrás de um lado para o outro através de profecias. A maior profecia está na Bíblia. Aleluia. Leia a Bíblia e você vai encontrar várias profecias. Glórias a Deus. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus profetizou isso, irmãos, que viria, quantas guerras já aconteceram no mundo? As mais terríveis, 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas mortas, mas a pior ainda veio a Segunda Guerra Mundial, devastando, levando milhões de pessoas. Tivemos guerra na Síria, em Israel, quantas pessoas morrem pela questão de guerra. Temos guerras civis, temos guerras de facções, pessoas se duelando, se matando, porque fulano mora em outro lugar, se mata. Veja, irmãos, que tudo que a palavra de Deus fala está acontecendo. Abra os jornais, acompanhe nos noticiários, tudo está acontecendo. Mas Jesus diz, ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso, irmão, já está acontecendo. Haverá fomes. Você não acredita? Pessoas morrem de fome, pessoas às vezes não têm o que comer, até mesmo na nossa nação, não é só na África, na nossa própria nação, tem pessoas passando por situação complicadíssima, mesmo o Brasil sendo um país que abastece várias outras nações. Pestes, quantas doenças já vieram, esse Covid, Omicron, Delta Cron, febre amarela, dengue, e aí vai. Quantas vacinas já foram criadas? As pessoas não se entendem mais hoje em dia.
Você vê duelos. Toma vacina, não toma vacina. Eu sou do grupo tal, eu sou do tal. Infelizmente até nas igrejas hoje em dia tem isso. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Quem é da igreja tal não pode ir para ali, não pode ir para lá. Está criando, irmãos, toda essa divisão. O mundo está preparando para receber o anticristo. Por quê? Porque haverá um só governo. Ele haverá, irmãos, para controlar, sabe, para trazer uma falsa paz. E a Bíblia diz: quando ouvires que há paz e segurança, cuidado, aí haverá repentina destruição. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer, irmãos. Em todas essas coisas são o princípio das dores. Então qual é o tempo que nós estamos vivenciando? Princípio das dores. É essa época que nós estamos vivenciando. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gente por causa do meu nome. Ele fala de traição. Quantas traições, quantas apunhaladas pelas costas, quantas pessoas, irmãos, traindo as confianças das pessoas. Hoje, antigamente se tinha a palavra, era apenas pela palavra. Hoje em dia, me permita dizer, a palavra não vale mais nada. Hoje em dia, para alguém que vai fazer, vender, comprar alguma coisa, tem que ter testemunha, tem que ir no cartório, tem que abrir firma, reconhecer firma, autêntica firma, e ainda corre o risco de ser traído com aquilo, porque a palavra hoje em dia não vale mais nada, mas a palavra do Senhor vale. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu irmão, é tanta profecia que às vezes o ser humano fica louco. Se você chegar, assim diz o Senhor, não, o Senhor está dizendo assim, o Senhor está dizendo. Irmãos, creia no Senhor e permaneça onde você está, buscando ao Senhor de todo o teu coração, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos se esfriaram, muitos não têm mais esse fogo pentecostal, esse calor pentecostal, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ei, é necessário perseverar. Ah, eu já aceitei Jesus, eu já estou crente, eu vou buscar em casa mesmo. Que é isso? A palavra do Senhor, ela diz: alegrei-me quando me disseram, vem, vamos à casa do Senhor. É necessário vir para a casa de Deus. Não, mas eu estou buscando ali mesmo e tudo. Você tem que buscar na sua casa sim, orar, ler a Bíblia, mas é necessário buscar na igreja. Buscar na igreja. Aleluia, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ninguém naquele grande dia vai dizer: eu não sabia, Senhor, eu fui desapercebido, eu não tinha certeza. Negativo. A palavra de Deus está bradando, e as pessoas, irmãos, estão ouvindo. Ei, levante-se nesse último dia e pregue o evangelho. Pregue, faça da sua vida a maior pregação, em nome de Jesus. Continua perseverando e buscando, irmãos, em nome de Jesus. Deus tem um lindo plano na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.